Nesse vídeo eu vou acabar com o medo que você tem de investir em ações e eu vou te mostrar o caminho que eu seguiria se fosse começar do zero hoje. Primeira coisa é escolher o setor certo da bolsa de valores para você começar a investir. Na nossa bolsa existem empresas dos mais diversos ramos de atuação. Só que na minha opinião, poucos deles conseguem oferecer aquilo que um iniciante precisa para conseguir escolher uma boa ação, ter um bom entendimento do que ela faz e ainda conseguir ter a tranquilidade de manter ela por longo prazo. Além disso, existe uma diferença muito grande de volatilidade e risco dos setores da bolsa de valores. Tem alguns deles que vão fazer a ação chacoalhar muito mais, que você vai passar muito mais perrengue, mas que pode sim obter um retorno melhor. Só que existem outras que vão sim te dar um bom retorno, vai te introduzir bem a renda variável, mas vão te dar uma vida mais tranquila, vão te pagar bons dividendos. São setores que nunca vão sair de circulação, nunca vão cair em desuso, onde as empresas têm uma previsibilidade maior de lucro e conseguem sustentar bem sua operação e bem sua rentabilidade, manter seus lucros mesmo em períodos de crise. Então são esses setores que eu acho que o iniciante deveria começar investindo se ele quiser entrar na bolsa. Aqui eu separei esses setores principais, é um acrônimo bem conhecido, acho que inventado pelo Luiz Barsi, se não me engano, que são os chamados setores perenes da bolsa, né, que costumam ter empresas muito longevas, muito bem equilibradas, com boa distribuição de dividendos. Muitos de vocês talvez conheçam, mas para aqueles que ainda não estão familiarizados, ele trata desses principais setores que tanto pagam bons dividendos como tem uma operação que é longeva e são setores perenes, como se chama, né? Isso quer dizer que a operação, a atividade que elas realizam dificilmente vai cair em desuso. Os bancos, por exemplo, são empresas muito longevas, o setor de energia elétrica, dificilmente você vai conseguir imaginar um mundo aí que não precise de energia elétrica. Saneamento básico também, não tem ninguém que usou e não quer mais. As empresas seguradoras também têm uma posição muito boa para lidar com períodos de crise, porque elas lucram mais o caixa que elas têm durante uma alta da Selic, por exemplo, que normalmente é quando as outras ações estão apanhando. E o setor de telecomunicação, que ninguém também vive sem hoje em dia, né? Uma operadora de celular como a Vivo, por exemplo, né? Apesar de que esse setor eu nunca investi, mas tá aí para manter o acrônimo da forma como ele foi elaborado lá pelo pessoal do AGF, do Luiz Barsi, se não me engano. Então eu acho que isso daqui é uma das coisas mais importantes para quem está começando a escolher um bom setor e um setor um pouco mais seguro, com menos volatilidade. Você pode sim ganhar muito dinheiro com uma empresa em varejo descontada, com alguma outra operação que tenha mais risco e que pode trazer um retorno melhor. Só que, pô, você vai começar a investir agora, vai botar a tua grana ali e daí talvez, tipo, não consiga dormir direito, fique muito preocupado de ver aquilo flutuando demais e acabe saindo da bolsa, vendendo e não querendo voltar. Então, não recomendo que comece por aí. Como eu falei, esses setores, eles são conhecidos por um bom pagamento de dividendos. Por quê? O dividendo, ele sai do lucro da empresa, né? Então, uma empresa que é muito jovem, muito pequena ainda, ou que tem uma perspectiva muito grande de aumentar o seu market cap, ou seja, conseguir mais clientes naquele mercado, que ainda tem um plano de expansão muito grande, ele não consegue distribuir muito seus dividendos, seus lucros, né? Porque ele precisa desse dinheiro para refazer investimentos na empresa, para fazer ela crescer mais, aumentar a produção, diminuir os seus custos, e aí sim a operação ganhar uma forma mais robusta. Agora, empresas como a BB Seguridade, o Banco do Brasil, Itaú, essas empresas desses setores que eu coloquei, elas têm um setor bem mais perene, bem menos volátil e têm uma operação bem mais madura, né? O Banco do Brasil, por exemplo, é uma empresa centenária. Então, por ser assim tão robusta, faz sentido ela pegar uma parte dos seus lucros e gerar valor para o acionista de uma forma de simplesmente entregar o dinheiro para ele fazer o que ele quiser. Ela não precisa reinvestir na operação da empresa para produzir uma nova fábrica ou fazer capex de uma maneira geral, né? Empresas do setor de energia, elas têm uma receita mais previsível, né, por causa dos contratos que elas assinam de concessões, então elas fazem um investimento uma vez e depois por 30 anos ficam recebendo dinheiro daquela linha de transmissão, por exemplo. E por que os dividendos são tão interessantes? Porque, na minha opinião, os dividendos eles diminuem o risco do seu investimento, né? Ou seja, você está tendo retorno daquilo mais cedo, você precisa se preocupar um pouco menos com a variação de cotas, foi mais ou menos assim que eu me tranquilizei no começo, né? Por exemplo, eu já vou mostrar para vocês ali, mas eu comecei a comprar ações e eu não estava muito me importando se a ação que eu estava comprando estava caindo ou subindo, porque eu só estava pensando no dia que eu ia receber o dividendo dela. Então, se ela caísse, eu sabia que eu ia poder comprar mais da empresa e ia ganhar mais dividendo nesse dia. Então, essa lógica de querer ver o dividendo chegar, ele te ajuda a passar da arrebentação da bolsa de valores dos investimentos para que você perdure ali por mais tempo e aprenda a lidar com ela. E depois de uma vez que você comece a ver como é que ela funciona, entenda bem como é que é investir na bolsa de valores, ver que não é um cassino, que não é só aposta, que tem estratégia e tem método, isso vai te ajudar a ser longevo e chegar no seu objetivo, né? Então esses dividendos eles diminuem o teu risco porque você vê o dinheiro chegando na tua conta mais cedo.
Não precisa esperar uma supervalorização para você daí vender essa empresa e botar o dinheiro no bolso. Além de que em momentos de crise, essas empresas que eu citei ali, elas continuam pagando dividendos por causa da segurança da operação que elas realizam, né? Dificilmente você vai ver alguma delas dando um prejuízo absurdo. Normalmente elas vão continuar lucrando, mesmo que acabem lucrando um pouco menos, elas ainda assim vão estar distribuindo seus dividendos e você vai estar vendo um retorno ali daquele teu dinheiro que não está parado necessariamente, né? Agora, além disso, eu acho que você devia pegar um setor ou uma empresa que você tenha uma certa familiaridade, que você goste de estudar, que te dê um entusiasmo para aprender sobre ela e que te dê uma certa segurança na hora de investir para você começar a fazer os teus primeiros aportes. Como eu disse para vocês anteriormente, vou mostrar para vocês agora, a Taesa foi a primeira empresa que eu comprei na minha vida, lá em 2022. E por que eu escolhi ela? Porque como eu estava muito vislumbrado com a ideia de receber dividendo, de ter uma empresa me pagando e ser sócio dela e poder receber na minha conta uma parte dos lucros da empresa, né? Eu vi que a Taesa era uma boa distribuidora de dividendos e não só isso, e o setor de transmissão de energia, ele tem essa característica de ser muito previsível e ser um setor perene também, como eu tinha falado. Então, quando eu comecei a olhar um pouquinho melhor como é que essas empresas funcionavam, isso me chamou muita atenção porque eu vi que por muito tempo eu podia ter mais uma certeza de receber dividendos delas. Separei aqui para vocês verem o histórico de dividendos da Taesa. Aqui em 2022 foi quando eu comprei ela, quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores. Ela já teve 14% de dividend yield e eu já olhava o retrospecto dela, né? Vi aqui o quanto que ela costumava pagar nos anos anteriores. Ó, 13%, 8%, 11%, 6%, 9%, 12%. Então era um setor que eu tinha um grande interesse de compreender, aprender a estudar ele para fazer meus investimentos, porque eu vi ali, pô, essa empresa aqui vai me pagar bastante dinheiro por muito tempo, então se eu for acumulando ações dessa empresa, provavelmente algum dia ela ia pagar mais do que o meu salário, né? Vocês podem ver aqui, ó, o dividendo atual dela tá 8%, o dividendo médio nos últimos 5 anos tá 10%, então é um valor super legal, mesmo que a empresa não decole, não dê uma pancada para cima, você vai estar ali ganhando dinheiro de uma empresa que é saudável, que tem um setor perene. Agora, para fechar, a última coisa que eu diria é para você não começar pulverizando a tua carteira ou tendo que diversificar demais, que foi uma coisa que, na minha opinião, eu errei no começo. E nem eu disse para vocês, no começo eu tava super empolgado, tava estudando as empresas que eu queria comprar e fiz acertos por causa disso. Só que o que acontece? Nessa época eu tinha sim o medo de investir na bolsa de valores e todo mundo dizia que a melhor forma de você diluir o risco é diversificar a carteira. Isso é verdade, é importante, eu acho sim que você deveria diversificar a tua carteira no longo prazo. Porém, nessa época, como eu tinha empresas ali que eu queria muito comprar e que eu identificava que eram oportunidades, eu acho que teria sido correto que depois de estudar essas empresas e chegar a uma conclusão racional e lógica de que eu queria investir nelas, queria ser sócio delas e achava que estava num bom momento de compra, que eu ficasse mais exposto a essa minha decisão para poder colher os frutos disso, né? Tanto se fosse um acerto ou se fosse um erro. Se fosse um acerto, eu teria ganho mais dinheiro, porque eu coloquei mais dinheiro nesse acerto. Se fosse um erro, eu aprenderia melhor com esse erro. E não foi isso que eu fiz. Eu comecei investindo com pouco dinheiro e esse pouco dinheiro eu ainda espalhava entre 5, 6, 7, 8 empresas, porque eu achava que eu tinha que ter mais para ter essa diversificação. Mas só repetindo, tá? Diversificação não é um erro. Você devia sim pensar em diversificar a carteira alguns meses, alguns anos de investimento. Sim, você devia olhar para o futuro com o pensamento de ter uma carteira diversificada. Só que nesses primeiros aportes, eu considero que vale a pena você ter uma, duas empresas que você estudou, entende bem a operação, para que você tome essa decisão e arque com as consequências dela. Eu acho que isso vai fazer bem para você como investidor e somando isso a escolher empresas de um bom setor, como aqueles que eu mostrei ali, isso vai te dar uma segurança também para saber que o resultado vai vir, acertando ou errando, mas que você não vai ser destruído por isso, que o teu dinheiro está numa boa empresa, de um bom setor, e que mesmo que você esteja perdendo agora no curto prazo, se você segurar ela, fizer tudo direitinho, continuar estudando e fazendo bons aportes, no futuro você vai ser recompensado por isso. Se quiserem saber quais empresas eu estou comprando esse mês, tem um vídeo aí passado para vocês assistirem, só conferir aí no canal. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até o próximo.